nessa noite nós celebramos no último domingo a Páscoa e hoje nós queremos conversar um pouquinho mais com os irmãos a respeito da ressurreição de Cristo, a base da nossa fé. A ressurreição de Cristo, a base da nossa fé. E para nosso texto básico, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15. É um texto bastante conhecido de todos nós. Hoje nós vamos ler bastante esse texto. Romanos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Ou melhor, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versículo de número 3 e versículo de número 4. Vamos ler do 1 ao 4. 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverdes a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, para que saímos daqui edificados através da sua palavra, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. No versículo de número 13, no versículo de número 4, Paulo repete uma inscrição, duas palavras aqui. Segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Quando Jesus esteve no deserto e teve que enfrentar o inimigo, ele disse para Satanás: está escrito. E se está escrito, não tem como discutir. É a palavra do Senhor nosso Deus. Ela se cumpriu, ela está se cumprindo e ela se cumprirá. Jesus virá para buscar a sua igreja e para levá-la para a eternidade. Mas para que Jesus possa voltar, né, para buscar a sua igreja, essa igreja, segundo o apóstolo Paulo, ela precisa viver firme neste evangelho. Ele diz aqui: e no qual continuam firmes. Por meio de vocês também são salvos, se retiverdes a palavra, assim tal como preguei a vocês. Se vocês guardarem a palavra, se vocês mantiverem a palavra em seus corações, vocês são salvos. Se nós não retivermos a palavra, será difícil sermos salvos, porque o caminho que nos conduz à salvação é a palavra do Senhor, o nosso Deus. É a palavra do Senhor, o nosso Deus, que nos conduz à salvação. Nós somos justificados pela fé, mas temos toda uma caminhada para olharmos para a palavra e para vivermos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Somos presbiterianos? Sim. Cremos na predestinação. A predestinação os irmãos sabem, né? Aquele que foi chamado, aquele que foi trazido para debaixo da graça maravilhosa de Cristo Jesus, teve o seu nome escrito no livro da vida, ele jamais vai se perder. Mas como é que eu sei quem são esses que foram chamados e vocacionados? São estes que estão como os discípulos lá da igreja primitiva, né? Que eles não têm medo de colocar as suas vidas em risco por causa do evangelho. Que eles não têm medo de morrer por amor ao evangelho, que eles não têm medo de bater de frente com aqueles que estão aí pregando contra o evangelho de Cristo Jesus. São aqueles que enfrentam realmente, né, o mundo, dizendo: só Cristo salva, só Jesus salva. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ah, mas pessoas não vão gostar.
nós não vamos poder fazer nada, porque nós fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. E não para pregar o evangelho que talvez alguém queira ouvir da sua boca, da sua parte, né? Nós somos chamados para isso. E amados, a doutrina da ressurreição de Cristo é tão fundamental, né, para as nossas vidas, para o nosso conhecimento, né, que Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã também a nossa fé. Você quer que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Amém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que você tem que estar preparado, porque a única religião, a única fé que prega que Cristo ressuscitou é o cristianismo. As outras não falam a respeito da ressurreição, de forma nenhuma. As outras não falam a respeito da salvação e da vida eterna. Pessoas acreditam em Deus, mas nos deuses que estão aí. Mas nós cremos num único Deus. Nós cremos num único Deus, o Deus criador de todas as coisas, sustentador de toda a criação. O Deus que criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Foi Ele que criou. O Deus que nos amou e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Mas só o morrer lá na cruz do Calvário não resolveria o nosso problema. Simplesmente nos livraria do pecado. Mas Deus veio para fazer uma obra completa, para morrer lá na cruz do Calvário, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, para que pudesse então descortinar, né, o caminho para a salvação e para a vida eterna. Pavimentar o caminho para a vida eterna, para que os nossos corações pudessem ter essa esperança. Mas, amados, tem algumas pessoas que têm dificuldade para aceitar e crer na vida eterna. Esta semana mesmo, né? Alguém falou assim para mim: pastor, um fulano, um amigo me chamou para ir lá no centro espírita para ouvir a minha esposa conversar comigo. Chamar lá e conversar com ela lá, né? Às vezes as pessoas se submetem a isto, né? A querer conversar com o morto. Mas não acredita que Jesus Cristo veio e pavimentou a estrada para a vida eterna. Jesus ressuscitou. Ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, lá no céu tem muitas moradas. E Paulo diz que isso tudo é segundo as Escrituras. Isso não é criação de alguém, não é doutrina do homem. Isso é a palavra do Senhor, o nosso Deus. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui a respeito disso. E o texto que nós lemos, amados irmãos, diz que Jesus, né, ele foi morto por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele ressuscitou também, segundo as Escrituras. Mas não são as Escrituras, quando nós falamos de Escrituras, nós temos que entender que são duas Escrituras. Segundo a Escritura do Antigo Testamento, que já falava a respeito disso, né? E segundo a Escritura do Novo Testamento. Então, segundo as Escrituras do Novo e Antigo Testamento, falam a respeito e testificam a respeito de que Jesus viria para cumprir a sua missão. Morrer lá na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, dos seus pecados. E ele deveria ressuscitar ao terceiro dia, para que nós pudéssemos também ter essa esperança da salvação e da vida eterna. 2 pontos, depois algumas observações. A ressurreição de Cristo, amados irmãos, é a base da nossa fé. Você precisa anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. Você precisa dizer que Jesus Cristo ressuscitou. E que Jesus Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, você também tem um lugar lá na eternidade. Tem um lugar lá no céu. Seu nome está escrito no livro da vida, né? Você não está como aquele que fez a inscrição para receber uma casinha da Coab, né? E que tem uma fila enorme, né? E que você sabe que vai ter casa para todo mundo, né? Você está na lista de Deus. E que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas.
e a sua está garantida. Aconteça o que acontecer, amém? Mas existem aqueles que duvidam, né? John Vernon era pastor norte-americano e ele tinha um programa na rádio. E num domingo de Páscoa, quando ele estava pregando, alguém ligou para a rádio e disse: olha, o pastor, o senhor está pregando aí, mas o meu pastor pregou lá na igreja que Jesus não ressuscitou, não. Meu pastor pregou lá na igreja que Jesus foi colocado lá no túmulo e os discípulos foram lá, cuidaram dele, né? E depois aí então ele, né, reviveu lá, mas não chegou a morrer, não. Ele só ficou muito mal e foi colocado naquele túmulo. Aí o pastor falou assim, ó, então chama o seu pastor e vamos conversar com ele. Vamos pegar, né, um chicote de 9 pontas, agudas, bem cortantes, daquela que quando bate nas costas, atinge lá o osso. E vamos bater 39 vezes nas costas desse pastor, do seu pastor. Depois vamos pegar uma coroa de espinho e vamos cravar na cabeça dele, como eles fizeram. E vamos bater com um caniço naquela coroa de espinho, para ver como é que ele se sente. E depois vamos fazê-lo desfilar, né, pelas ruas da cidade com uma trave de madeira sobre os seus ombros. E depois vamos colocá-lo numa cruz por algumas horas. Depois vamos perfurá-lo e deixar sair o sangue. E depois disso, vamos fazer como fizeram com Jesus, né? Embalsamá-lo, colocá-lo, aroma sobre ele, envolvê-lo em lençóis e colocá-lo num túmulo fechado e deixá-lo 3 dias para ver como é que ele vai estar depois do terceiro dia, depois de 72 horas. A resposta, amados irmãos, foi assim, um pouco dura, né? Mas ele falou exatamente o que tinha acontecido com Jesus para que ele entendesse que Jesus realmente morreu. E não ficou desfalecido apenas, ele morreu mesmo. E tem algumas pessoas que têm dificuldade para crer na ressurreição. Mas a ressurreição, amados irmãos, é algo essencial na nossa fé como cristãos. Não podemos deixar de lado de falar a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, de forma nenhuma. Importa que nós anunciemos a ressurreição de Cristo Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Importa que nós anunciemos que Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras. É imperativo também, amados irmãos, que nós creamos, porque senão a sua fé não vale para nada, a sua pregação não vai servir para nada. Então, você que é cristão, precisa aprender a anunciar sobre a ressurreição. Quando eu falei a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, eu disse que foi algo fenomenal, algo tremendamente maravilhoso. E a ressurreição foi algo maior ainda, né? Foi algo maior ainda. Porque Deus ressuscitou o seu Filho. E o ressuscitou e o levou para morar na eternidade com Ele. Muitas outras pessoas tinham sido ressuscitadas, mas elas voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai e foi colocado na eternidade. E, amados, essa questão da insistência na ressurreição não sou eu. Quem insiste nessa questão de cremos na morte e na ressurreição de Cristo é a palavra do Senhor nosso Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, o verso 9, diz assim, preste atenção. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor,
Hoje nós já fizemos isso aqui de manhã e agora à noite. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, se você declarar com a sua boca e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Você só é salvo se você declarar que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Senão você está perdendo seu tempo. Lá em Atos, capítulo de número 16, verso 31, quando Paulo e Silas estão ali na prisão, e a prisão se abre, e eles conversam com o carcereiro, e dizem para ele o seguinte: ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É como nós ouvimos hoje aqui de manhã a dona Dilma ensinando a respeito de quando nós oramos em nome de Jesus, amém. Nós temos que saber que Jesus é esse, declarar que Jesus é esse. Porque às vezes nós dizemos em nome de Jesus, amém, e parece que nós não estamos olhando para esse Cristo que entregou a sua vida lá no Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia e que está na glória com o Pai. Nós estamos falando de um Jesus qualquer, mas nós não estamos falando de um Jesus qualquer, nós estamos falando do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E quando Paulo fala ali com o carcereiro, ele diz: ó, crê no Senhor Jesus. Ele está falando para ele aquele que foi morto, aquele que se entregou, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, aquele que abre as cadeias, aquele que rompe as cadeias, aquele que convence o pecador do seu pecado. É desse Jesus que eu estou falando. E é por isso que Ele é Senhor, porque Ele é Senhor sobre a vida. Porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Ele é Senhor da morte também, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele mesmo, amados irmãos, afirmou em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo depois de morrer, viverá. Amém? Glórias a Deus por isso. E é nisso que nós temos que crer. E é por isso que Jesus, Ele é Senhor. Porque Ele é Senhor da vida, e Ele é Senhor da morte. Ele ressuscitou dos mortos, e Ele está vivo. Nós temos um Cristo vivo. Nós não temos um Cristo que está lá na cruz, com os seus braços abertos e pregado. Nós temos um Cristo que desceu da cruz, que saiu daquele túmulo vazio, e que está vivo. E que assim como Ele apareceu para os discípulos naquela ocasião, Ele aparece para você também no seu dia a dia. Que assim como Ele conversou com os discípulos e com aquelas mulheres, Ele conversa com você também no dia a dia. Ele não te desampara, Ele não te deixa. Ele está sempre com você. E é por isso que o seu nome é Deus. Deus Emanuel. O que significa Deus Emanuel? Deus conosco, aleluia, amém. Você tem isso com você, você tem isso na sua vida, e é por isso que Ele é Senhor, é porque Ele vive, e Ele vive, por isso Ele é Senhor, amados irmãos. Isso porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. É por isso que Ele reina. Você já ouviu falar que algum morto reina? Não. Todos os reis que morreram deixaram de reinar. Entrou outro no seu lugar, mas no lugar de Jesus não entrou ninguém, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo, e Ele continua reinando sobre tudo e sobre todas as coisas. Creia, amados irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele vive. Porque se Ele não estivesse vivo, Ele não seria o Senhor da sua vida, o Senhor da minha vida. Ele está vivo, glórias a Deus por isso. Em segundo lugar, amados irmãos, a ressurreição de Cristo é a confirmação do propósito de Deus para salvar a humanidade. A ressurreição de Cristo é a confirmação do propósito de Deus para salvar a humanidade. 1 Coríntios 15, 3-4, como nós já lemos, vou repetir para os irmãos. Ele morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Está registrado, não se esqueça nunca mais desse texto.
Os desígnios de Deus, amados irmãos, são os desígnios de Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, Ele é glorioso e todas as coisas têm um propósito na nossa vida. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e nós não sabemos e não entendemos. Pode ficar sossegado, não tem problema. Nós não sabemos e nós não entendemos, né, na hora. Mas quando passa o tempo, nós entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Essa semana ainda nós conversamos aqui e falamos sobre que Samuel reuniu com o povo na tarde da bênção e falamos que ele chamou o povo e ele derramou água, né? Mas por que Samuel derramou água? O que significava esse derramar água? Era o derramar-se na presença do Senhor o nosso Deus. Todas as coisas acontecem e acontecem com um propósito. Se tem algo na sua vida que você não está entendendo, converse com o Senhor, porque todas as coisas têm um propósito. E um propósito de Deus. Porque Deus é perfeito nos seus desígnios, no seu querer e na sua vontade. E amados irmãos, estava no propósito de Deus. Tanto Jesus se entregar no Calvário, quanto ele ressuscitar no terceiro dia. John Piper, ele faz 3 observações a respeito da ressurreição. E eu quero compartilhar uma quarta do meu coração com os irmãos aqui. Primeiro, que a ressurreição de Cristo ativa o poder do Evangelho. Presta atenção nessa expressão. O poder do Evangelho, o poder da ressurreição ativa o poder do Evangelho. Ou a ressurreição de Cristo ativa o poder do Evangelho. A ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo abre a porta para o seu ministério presente e futuro. E a ressurreição de Cristo possibilita a vinda do Espírito Santo. Primeiro, a ressurreição de Cristo ativa o poder do Evangelho. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? Lá em Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós ouvimos falar sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que ressuscitou mortos, que curou enfermos, que trouxe a voz àqueles que estavam sem voz, né? Aquele que estava paralítico, ele foi curado e tudo mais. Nós vamos falar sobre esse poder do Evangelho, né? Mas não é desse poder que eu estou falando que a ressurreição ativou, né? A ressurreição de Cristo ativou o poder do Evangelho, né? Porque Cristo, na parte 25b do 25, diz assim, foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Foi esse poder que a ressurreição de Cristo ativou do Evangelho em nós. Você está justificado diante de Deus. Não é só uma promessa, agora é uma verdade, agora é uma realidade. Você está justificado diante de Deus. E o texto que nós lemos, né? Justificados, pois, mediante a fé, tem paz com Deus, né? Isso significa, amados irmãos, que a ressurreição foi um ato soberano de Deus. Foi um ato soberano de Deus, enaltecer em todo o universo o triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Então nós tivemos aí a ativação da promessa do Evangelho de Cristo Jesus, em poder olhar para um pecador como eu, como você, e dizer: você está justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Você pode entrar no Santo dos Santos, você pode adentrar a presença de Deus, porque você foi justificado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Foi na morte que Jesus iniciou a sua justificação. O justo morreu no lugar do injusto. O santo morreu no lugar do pecador. Cristo nos substituiu lá na cruz. A quem ele substituiu lá na cruz? Todo aquele que nele crê. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê.
1 Coríntios 15, amados irmãos, Paulo fala sobre a ressurreição do corpo, né? Todo ele sobre a ressurreição. Primeiro ele fala sobre a ressurreição de Cristo, depois a nossa ressurreição, né? E depois, por último, ele fala a ressurreição do corpo, né? E se Cristo, lá no verso de número 4, ele diz assim, ó, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Inútil, vazia será a nossa fé. No verso de número 17, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É Paulo que está falando. Jesus venceu para morrer a nossa culpa, os nossos pecados. Paulo está dizendo que ele ressuscitou para completar a justificação. Só a morte não resolveria o meu problema, o seu problema. Mas a ressurreição resolveu o meu problema, o seu problema. Paulo está dizendo que ele ressuscitou para completar a nossa justificação. Como que eu poderia exemplificar isso aqui? A pessoa recebeu uma herança, né? A pessoa recebeu uma herança, só que essa herança que ele recebeu, né? Ele não pode usá-la, né? Porque ele recebeu essa herança como em usufruto. Ele só vai receber essa herança depois que a pessoa, dona da propriedade, morrer. Se for um tio, um pai, uma mãe, quem for, só vai poder usufruir depois que a pessoa morrer. Só vai poder possuir depois que a pessoa morrer. Se Jesus tivesse apenas morrido por amor a nós, nós estaríamos nessa situação, ainda aguardando a justificação plena, a posse da vida eterna, da salvação. Mas como ele morreu e ressuscitou, nós recebemos a herança. Não precisamos esperar mais nada. Hoje, você tem direito à salvação e à vida eterna. E o cântico que nós entoamos hoje, graça sobre graça. Versículo 20, desse mesmo capítulo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. E nós temos a certeza que vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Amém? Então, se você vai falar para alguém a respeito da ressurreição e que um dia aqueles que creem no Evangelho vão ressuscitar, né? Não importa, até nós estávamos conversando esses dias, né? Não importa se foi cremado e jogou as cinzas lá no Mediterrâneo, né? Ah não, esse aqui, né? Coitadinho, morreu e nem encontraram o corpo dele, né? No dia, as águas, a terra, o ar, darão os corpos onde eles estiverem, porque eles serão chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Deus ressuscitará todos aqueles que creem no seu nome para herdar a vida eterna. Segundo, a ressurreição de Cristo, amados irmãos, garante e antecipa a nossa ressurreição. É o que eu acabei de afirmar, mas é importante continuarmos aqui. Versículo 20, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos aqueles que adormeceram, de todos aqueles que morreram. A ressurreição é vista pelo apóstolo Paulo como uma colheita. Jesus foi a primícia, a primeira colheita. Depois, quando Ele voltar, vai ser a segunda colheita, que aí Ele vai levar e vai ressuscitar todos que morreram em Cristo Jesus para reinar com Ele na eternidade. Amém? Glórias a Deus. Desse modo, então, nós podemos afirmar que a ressurreição de Cristo, né, que a ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. Isso é, nós cremos que Ele ressuscitou primeiro e que nós haveremos de ressuscitar. Lá em 2 Coríntios 4,14, diz assim: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto de vocês. Então, esse Deus que ressuscitou a Jesus também vai nos ressuscitar para nos apresentar diante dEle. A ressurreição de Cristo, amados irmãos, é importante porque ela antecipou a nossa ressurreição.
Nós dependíamos da ressurreição de Cristo para que nós pudéssemos ressuscitar e ter vida eterna. E Ele fez isto. Por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a sua pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque essa é a diferença entre a religião cristã e as demais religiões. Terceiro lugar, a ressurreição de Cristo garante a sua eficácia no presente e no futuro. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do Senhor nosso Deus. E Romanos 8, 34. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus e intercede por nós. Então nós temos a garantia que nada pode roubar a nossa salvação, que nada pode nos tirar o direito da vida eterna, porque isso está garantido pelo Senhor, o nosso Deus. Quando Jesus teve a vitória sobre a morte, quando Ele ressuscitou, Ele garantiu também o nosso lugar na eternidade. Amém? E por último, a ressurreição, amados irmãos, permitiu a existência da igreja. A igreja só existe porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja não existiria, não estaria aqui. E a igreja existe por causa do Espírito Santo de Deus. E segundo as Escrituras, conforme o apóstolo Paulo afirma, lá em João 17, 7, Jesus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não poderia ter subido ao Pai. E se nele não tivesse voltado para o Pai, segundo a palavra, Deus não enviaria o Espírito Santo. Mas é porque ele ressuscitou que nós temos a presença do Espírito Santo conosco. É porque ele subiu ao Pai que o Pai pôde enviar o Consolador até nós. Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, por causa da ressurreição, que Deus enviou o seu Santo Espírito sobre a igreja. É por causa da ressurreição que nós hoje vivemos sob o poder e sob a ação do Espírito Santo de Deus. Com a ressurreição, amados irmãos, os discípulos, a igreja primitiva pôde obter a presença do Espírito Santo. Então eu quero concluir hoje a nossa palavra aqui nesta noite. A ressurreição é fundamental na nossa vida, na nossa fé, na nossa pregação, no nosso anúncio, né? Primeiro, para concluir, a morte de Cristo seria ineficaz, isto é, sem efeito, né? Sem a ressurreição, o sacrifício de Cristo não teria valor nenhum. Porque ele estaria morto, ele não seria o Senhor da igreja, ele não seria o cabeça da igreja. Em segundo lugar, sem a ressurreição de Cristo, não teríamos a esperança da salvação e da vida eterna. A única esperança que você tem a respeito de salvação e de vida eterna é porque você afirma que o seu Cristo ressuscitou e que Ele é o Senhor da sua vida, e Ele sendo o Senhor da sua vida, Ele prometeu que você teria um lugar na eternidade, e é por isso que nós cremos que estaremos lá, por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Com a ressurreição, terceiro lugar, com a ressurreição, Jesus realizou o seu ministério, né? E concluirá quando ele vier para buscar a sua igreja e ressuscitar todos para levar com ele, para herdar o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E nós, hoje como igreja, não sou eu, não é você, seu conhecimento, sua sabedoria, né? Seu DNA, a herança que você recebeu dos seus pais por crer na palavra do Senhor, o nosso Deus. Não. Nós só
damos continuidade à igreja e só estamos aqui como igreja de Cristo por causa do Espírito Santo de Deus que Ele enviou sobre a sua igreja após a sua ressurreição. É só pela obra do Espírito Santo de Deus que nós nos convencemos que nós somos pecadores, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do seu pecado. Senão, jamais seríamos convencidos disso. Portanto, irmãos, juntamente com o nascimento de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus, é a parte principal da nossa fé. O evento mais importante da história. Porque não somente marca a morte do pecado, mas também a ressurreição de Cristo para a nossa ressurreição, para desfrutarmos a eternidade. Tudo isso porque Jesus está vivo. E lá em Mateus 28:6 ele diz assim: Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. O túmulo estava vazio. Jesus estava e está vivo. Amém? Não se esqueça do texto que nós falamos hoje à noite. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Feche seus olhos.